quando a gente vai comprar uma barra de chocolate? Aquelas barras, sabe? E vem divididinhos, quadradinhos. Quando eu como um pedaço, um quadradinho daquele chocolate, eu posso falar que eu comi um décimo, um oitavo, um quarto. Depende de como tá divididinho aí o meu chocolate. Ou ainda, quando a gente vai fazer uma receita de bolo. E lá na receita fala assim, 3/4 da xícara de leite, meio litro de... 3/4 da xícara de óleo, meio litro de leite. Nós estamos aí vendo, né, o conceito de fração, a ideia de fração. A ideia de fração é uma ideia que está muito presente no nosso dia a dia, seja quando a gente vai comer uma barra de chocolate, ou seja quando a gente sai com os nossos amigos e pedimos uma pizza. A pizza ela não é dividida em fatias, a gente pode fazer uma alusão aí à ideia de fração. Outra situação que a gente usa um conceito de matemática muito importante é quando você vai no supermercado, por exemplo. Você já parou para pensar assim, às vezes a gente tem um mesmo produto, só que numa embalagem grande, e o outro produto, e esse mesmo produto numa embalagem pequena. Qual que é a sua escolha? Você geralmente escolhe o da embalagem maior ou da embalagem menor? Você faz alguma conta de matemática para ver qual que sai mais em conta no que se refere a dinheiro? Pois se você não faz, você deveria fazer, porque na maioria das vezes a embalagem menor sai mais barato do que a embalagem maior. É apenas a gente tem essa sensação de que a embalagem é maior, é mais barato, mas quando a gente vai comparar o litro, por exemplo, vamos supor de sabão em pó, o litro de sabão líquido, o litro na embalagem grande e o litro na embalagem pequena, a gente vê que o litro na embalagem pequena ele é mais barato do que na embalagem grande. E tudo isso a gente faz como? Utilizando conceitos básicos da matemática, conceitos esses que são fundamentais no nosso dia a dia e também na sua futura profissão. Você está preparado para a gente começar a conhecer quais são esses principais conceitos e conceitos esses que vão ser fundamentais para você ao longo da disciplina? Vamos começar? Antes da gente conhecer essas operações com os números reais, você tem que me conhecer, né? Eu sou a professora Daiane Ramos, eu sou formada em matemática. Sim, eu fiz matemática por livre e espontânea vontade. E também, como eu gostava muito de estudar, eu tenho mestrado e doutorado em educação matemática. Como você pode perceber, eu gosto um pouquinho de matemática e gosto mais ainda de ensinar. Agora que você já me conhece, a gente está preparado para entender um pouco sobre essas questões relacionadas às operações elementares. Operações essas que vão ser fundamentais para você no decorrer dessa disciplina e de outras disciplinas do seu curso. Lá na frente, você às vezes precisa fazer alguma conta e que vai requerer essas operações que a gente vai aprender hoje. Então, preste bastante atenção nessas operações, porque elas são fundamentais para você e vão te auxiliar em muito no desenvolver do seu curso e no desenvolver da disciplina como um todo. Você vai perceber que a gente vai usar muito essas operações. E a primeira das operações, que não é bem uma operação, mas sim uma forma de representação, são as frações. As frações é uma forma que a gente tem de representar todo número racional, ele pode ser colocado na forma de fração. E o que é uma fração? É um número que pode representar parte de um inteiro ou parte de uma quantidade. E a gente representa dessa forma, A sobre B, onde o meu A é o que nós chamamos de numerador. Ele indica o número de partes que foram selecionadas de um inteiro. E o meu B é o meu denominador. Ele indica quantas partes iguais que eu dividi o meu inteiro. Então vamos supor que a gente tem uma barra de chocolate. Temos a nossa barra de chocolate, é o meu inteiro. Eu dividi essa barra de chocolate em 10 partes. Então, o meu denominador seria 10 partes iguais. Isso é importante, tem que ser em partes iguais. Então, o meu denominador seria 10. Comi 3 partes dessas 10 partes. Então, eu tenho, qual que é a fração que representa o tanto que eu comi? 3 sobre 10. Essa é a fração, onde 3 é o numerador, que indica quantas partes do chocolate que eu comi, e 10 é o denominador, que indica quantas partes eu dividi o meu inteiro. E quando nós falamos sobre fração, é importante que você saiba operar com frações. Eu sei
que quando o aluno vê fração, ele fica com medo. Mas não é para você ficar com medo não, tá? Eu vou te ensinar alguns truques para que você consiga somar, subtrair, multiplicar e dividir com frações da forma mais simples possível. Para a gente entender principalmente a ideia de soma de frações, a gente precisa de um outro conceito, que é o conceito de frações equivalentes. Quando duas ou mais frações, elas representam a mesma parte do todo, a gente diz que essas frações elas são equivalentes. Por exemplo, aqui eu tenho a fração 3/4 e a fração 12/16. Elas são frações equivalentes. Por quê? Porque elas representam a mesma parte de um todo. Por exemplo, a minha fração 3/4, eu posso descobrir quais são as outras frações equivalentes multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Se eu multiplico, por exemplo, por 3, por 2, 3 vezes 1, 3, né? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Essa fração é equivalente a 3/4. Se eu multiplicar por 3 o meu numerador, 9/12, essa fração é equivalente a 3/4. Então, para eu determinar uma fração equivalente, basta que você multiplique tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Se você tem uma determinada fração, você pode colocá-la na sua forma mais simples possível. Como que você faz isso? Divide tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Por que eu estou falando de fração equivalente? Porque a gente vai somar a fração. E quando a gente vai somar a fração, com denominadores que são diferentes, é necessário que a gente encontre outras frações que são equivalentes a essas e que possuam os mesmos denominadores. Por quê? Porque quando eu tenho frações com denominadores iguais, basta eu somar ou subtrair os numeradores. Então, eu consigo fazer aí tranquilo a minha operação. O problema é quando eu não tenho denominadores iguais. Então, eu tenho que ir em busca de uma fração que seja equivalente a essa. A gente já vai ver um exemplo de como faz isso. Para multiplicar frações, é o caso mais simples que a gente tem. Basta que você multiplique numerador com numerador, denominador com denominador. E para dividir frações, a gente tem que multiplicar. Ó, aqui eu tenho uma divisão de fração. O que você faz? Você conserva a primeira e multiplica a segunda invertida. Ou seja, o que era numerador vira denominador e o que era denominador vira numerador. Ó, aqui a gente tem a fração C sobre D. Eu vou multiplicar por D sobre C. Aí agora alguns exemplos. Ó. Primeiro, a gente quer somar 1/5 mais 3/5. Olha o denominador. É igual? É. Então, se o denominador é igual, basta você conservar o denominador e somar os seus numeradores. 1 mais 3, 4. Nesse caso, não é igual. 9 e 3. Tem uma forma que é um método que os chineses usavam. Se a gente for lá na história da matemática, a gente vê que os chineses usavam esse método. E ele é uma forma rápida de você encontrar uma fração equivalente. Existe só essa forma? Não. Você também pode encontrar o mínimo múltiplo comum entre 9 e 3. E aí, a partir disso, encontrar a fração equivalente. Mas você pode usar dessa forma. É mais rápido, você não precisa encontrar MMC. A única diferença é que, ao final, você provavelmente vai ter que simplificar a sua fração. Como que funciona esse método? Ó, você vai multiplicar. Então, você tem uma soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, beleza? O que você vai fazer? Você vai multiplicar os denominadores. Então, o seu novo denominador é 27. Para você encontrar os numeradores correspondentes, você vai multiplicar numerador com denominador com denominador. Ou seja, 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes 9, 18. Tem o mesmo denominador agora, só fazer a subtração. 3 menos 18, menos 15 sobre 27. Aqui é o caso onde você tem que simplificar a sua fração. Como que você vai fazer essa simplificação? Divide tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, tá? Não pode dividir um por um e outro por outro, não. Tem que ser o mesmo número. Dá pra gente dividir tanto o numerador quanto o denominador por quanto? Aqui dá pra gente dividir por 3. Então, eu dividindo por 3, 15 dividido por 3, 5, 27 dividido por 3, 9. Então, você pode aplicar essa forma para você fazer soma e subtração com frações com denominadores diferentes, ou você pode ir pelo MMC. A forma que você vai utilizar, você decide. Só não esquece, quando os denominadores eles são diferentes, você tem que encontrar denominadores iguais, você tem que encontrar frações equivalentes. A
multiplicação, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui nós vamos ter 3 quinzeavos, e esse é mais um caso que a gente simplifica. Divide tanto o numerador quanto o denominador por 3, nós vamos ter 1/5. E a divisão, 2/3 dividido por 1/3, conserva a primeira e multiplica a segunda invertida. Se era 1/3, vira 3/1. Faz a multiplicação, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 1, 3, 2. Para você operar com frações, você tem que, prestar bastante atenção, principalmente no que se refere à soma e subtração com denominadores diferentes. 90% dos erros quando a gente fala em soma de fração, em operações com frações, é justamente a soma e subtração, porque o aluno esquece que quando eu tenho denominadores diferentes, o que eu tenho que fazer? Encontrar um denominador igual. Essa é uma primeira forma, vamos considerar, não é bem uma operação, mas uma forma de você operar com um determinado tipo de número, no caso, os números racionais. Isso é fundamental que você saiba. Uma segunda operação que é importantíssima é a tal da potenciação. Se você entende o que significa o expoente na potenciação, vai ser sucesso. Quando eu aprendi potenciação, eu sempre confundia o que era o expoente. Então, você não vai fazer o mesmo erro que eu, não. Já vou te contar o que eu aprontava quando eu estava aprendendo potenciação. Então, dado um número real A e um número natural N, a gente chama de potência de base A e expoente N, o número A elevado a N, sendo o expoente o número de vezes que a base ela é multiplicada por ela mesma. Então, eu tenho uma potência A elevado a N. Esse N está falando que você vai multiplicar o A N vezes. Por exemplo, 2 elevado a 3. Então, eu tenho que 2 elevado a 3. O que esse 3 está falando para você? Que você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Sabe o que eu fazia quando eu aprendi potenciação? Eu fazia 2 vezes 3, aí dava 6. Eu multiplicava a base pelo expoente. E não é isso. O expoente, ele indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Lembre-se disso. O que significa esse expoente? Ele significa que eu vou multiplicar a minha base por ela mesma tantas vezes. 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a minha base por ela mesma 5 vezes, 4 vezes. Quando a gente fala em potenciação, a gente tem uma base que está sendo elevado a um determinado expoente, não é? Essa base, ela pode ser um valor positivo ou um valor negativo. E aí, quando a base é positiva, beleza, o seu resultado sempre vai ser positivo. O problema é quando a base é negativa. Quando a base é negativa, a gente tem que fazer jogo de sinal. E aí, dependendo de qual é o seu numerador, seu expoente, se seu expoente ele é ímpar ou ele é par, o resultado final vai ser ou positivo ou negativo. Olha só, quando a minha base é positiva, a gente tem, por exemplo, 2 elevado a 4. Nossa, professora, fração. Sim, a sua base pode ser uma fração. Vai mudar alguma coisa? Não. Por quê? O que esse 2 está falando para você? Que você vai multiplicar o 2 sobre 4 vezes ele 2 vezes. Multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, nós temos 4/16avos, simplificando 1/4. Quando a base é positiva, o resultado seu sempre vai ser positivo. O problema é quando a base é negativa. Quando a base é negativa, se o seu expoente for par, o resultado final seu vai ser positivo. Por exemplo, -4 elevado ao quadrado. Isso é -4 vezes -4, ou seja, 16. Quando o seu expoente é ímpar, a sua potência vai ser negativa. Por quê? -4 elevado ao cubo. Isso significa que eu vou multiplicar o -4 por ele mesmo 3 vezes. Então, vai ser -4 vezes -4 vezes -4. Menos com menos, mais com menos, menos 64. E aqui eu quero que você tome cuidado, tá? Isso daqui é diferente disso daqui. Como assim, professora? O parênteses faz toda a diferença, tá? Porque o parêntese entre a base aqui tá falando que a minha base é -5. Então, é o -5 que está elevado ao quadrado. Isso é 25.
Agora, aqui, quem está elevado ao quadrado é o 5 e não o menos. Então, isso daqui é menos 25. Muito cuidado, um parênteses faz toda a diferença. Você fala assim, ai, professora, pra que eu vou ficar colocando parênteses, professora? Aí, ó, tá vendo? Um sinal. E um sinal pode derrubar um prédio, tá? E não é exagero meu, não. Então, vocês tomem cuidado, preste bastante atenção quando estiver trabalhando com potência de expoente negativo. Se a sua potência ela estiver entre parênteses e a base é negativa, expoente negativo não, base negativa, e a base é negativa e o expoente é par, então o resultado vai ser positivo. Agora, se sua base é negativa e não está entre parênteses, independente se o expoente é par ou se o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Muita atenção. Agora, a gente tem algumas propriedades que elas facilitam na hora da gente operar. Eu vou te falar algumas que é para você guardar, porque lá na frente você vai falar assim, nossa, bem que a professora Daiane me falou, hein? Vai me ajudar em muito essas propriedades. Olha só quais são elas. Aqui a gente tem a multiplicação de potência de mesma base. O que essa propriedade nos diz? Que quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Na divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência. Eu tenho uma potência elevado a uma potência. O que a gente faz? Multiplica os seus expoentes. Potência de um produto. Então, se eu tenho uma multiplicação elevado a um determinado expoente, esse expoente ele vai para cada elemento da sua multiplicação ali. Então, A vezes B elevado a N é o mesmo que A elevado a N vezes B elevado a N. O mesmo para a divisão. Essa propriedade aqui, ó, guarda ela, tá? Essa propriedade, a de multiplicação e a de divisão, você vai usar muito. Então, guardem essas propriedades. Se você tem um expoente negativo, você consegue transformar essa potência em um expoente positivo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha 2 elevado a menos 4. Como que vai ser isso? É só eu inverter. Isso vai ser igual a 1 elevado a 2 a 4 positivo. Não inverter, mas a sua potência, ela estava no numerador, ela passa para o denominador. Essa que é a ideia. Essa propriedade que a gente usa muito para fazer algumas manipulações matemáticas. Associada à ideia de potenciação, nós temos a radiciação, que nada mais é que a operação inversa da potenciação. A raiz de um número real A, que tenha como índice um número natural n maior que 1, a gente vai poder representá-la como sendo dessa forma. Raiz enésima, que a gente fala, porque o índice é n, de A, onde A é o meu radicano. E como que eu determino uma raiz? A raiz, né, de A, enésima de A, é igual a B, se e somente se esse B elevado à minha raiz enésima for igual a A. Por exemplo, raiz de 4. Aí você fala assim, professora, cadê o índice? É que o 2 a gente não escreve ele, mas é 2 ali, tá? Qual que é a raiz de 4? É 2. Por quê? Porque isso acontece que 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, quando você estiver calculando uma raiz, você tem que procurar um número que quando você multiplica esse número enésimas vezes, você vai ter o que está no radicando. Geralmente, a gente trabalha com raiz quadrada e raiz cúbica, tá? Que é índice 3. Então, pensando na raiz quadrada, que número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar o meu radicando? Raiz cúbica, que número que eu multiplico? Por ele mesmo que vai dar o meu radicando. Essa que é a ideia que você utiliza para trabalhar com raiz quadrada. Geralmente, a gente pode utilizar uma calculadora, mas quando a gente não tiver essa opção, você pensa aí nessa questão. Então, eu vou multiplicar o número, o resultado meu, por ele mesmo tantas vezes, de tal forma que dê o meu radicando. E associado às propriedades de radiciação, nós temos duas que são muito importantes. Essas também você guarda, tá? Porque você vai usar. A raiz de uma potência, a gente consegue escrever em uma potência de expoente fracionário. Então, o meu índice, ele se torna o meu denominador e aqui o meu expoente da minha potência que está dentro, ele se torna o meu numerador. E aqui, quando eu tenho a potência de uma raiz, eu tenho a minha raiz enésima de A elevado a M, isso é o mesmo que raiz enésima de A elevado a M, só que a minha potência está dentro do meu denominador, do meu radicando, perdão.
Essa propriedade, a última propriedade, ela é muito útil quando a gente quer fazer algumas simplificações. Então, essas operações que nós estudamos são todas operações de matemática básica e operações essas que vão ser importantes para você. Eu sugiro que você pratique, faça alguns exercícios para que você consiga guardar todas essas propriedades. Porque na hora que chegar lá na frente, você vai lembrar de mim e você vai falar assim, bem que a professora Daiane falou que eu ia precisar dessas propriedades, dessas operações matemáticas.